Existem dias em que o céu parece estar em total quietude. Nós suplicamos, gritamos, derramamos lágrimas e não recebemos retorno. Para muitos, o silêncio de Deus é interpretado como descaso. Mas e se eu afirmasse que essa ausência de resposta é, na verdade, zelo? Que por trás do aparente nada, existe uma mão poderosa orquestrando tudo? A verdade é que a fé mais profunda nasce justamente quando tudo está quieto. Longe dos aplausos, das confirmações visíveis e do barulho do mundo, o Espírito Santo nos convida ao descanso. Deus não precisa gritar para agir, ele opera em silêncio, todavia, com autoridade. Quantas vezes você já sentiu que sua dor foi ignorada? E em quantas delas, posteriormente, notou que foi exatamente nesse momento em que nasceu a sua cura, a sua libertação, a sua nova esperança? Existem promessas que se cumprem no escuro, onde a confiança brilha mais do que qualquer resposta imediata. Então, se hoje você sente que está andando por um vale silencioso, não desanime. É nesse exato lugar que milagres começam a germinar. Respire fundo, segure firme na palavra e venha comigo. Vamos fortalecer sua fé juntos, um passo de cada vez. Antes de nos aprofundarmos nos tópicos que fortalecem nossa fé, vamos dedicar um momento para conversar com Deus. Que essa oração seja um ato de entrega, confiança e abertura para que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Prepare-se para sentir a presença do Senhor, mesmo no silêncio, e renovar sua esperança. Senhor Deus, venho a Ti, com o coração aberto, entregando todas as minhas preocupações e ansiedades. Que o Teu Espírito Santo me guie na oração e fortaleça minha fé, mesmo no silêncio. Quero confiar plenamente nas Tuas promessas, sabendo que Tu cuidas de mim em cada detalhe. Mesmo nas lutas, que eu não perca a esperança e a perseverança, sabendo que Tu és maior que qualquer dificuldade. Ensina-me a andar na Tua autoridade, rejeitando tudo que não vem de Ti. Que minha vida reflita a santidade e a graça que recebo diariamente do Teu amor infinito. Dá-me humildade para depender totalmente de Ti, Senhor, e discernimento para buscar sempre as promessas eternas. Que o Teu descanso invada meu espírito e que eu possa clamar por libertação com confiança, sabendo que a vitória é certa em Teu nome. Que minha obediência seja constante e que eu colha a recompensa da vida eterna. Obrigado, Pai, por nunca nos abandonar, mesmo quando o silêncio parece mais alto que as respostas. Que eu possa louvar e agradecer a Ti, em todo o tempo, vivendo uma vida plena no Espírito Santo. Fortalece minha fé, Senhor, e ajuda-me a caminhar firme, sabendo que mesmo no silêncio, Tu estás cuidando de mim. Em nome de Jesus, amém. Agora que entregamos nossos corações a Deus em oração, vamos aprofundar nossa fé juntos. Cada assunto a seguir é um passo para fortalecer sua confiança, encontrar descanso no Senhor e caminhar com autoridade espiritual. Prepare-se para receber palavras que transformarão sua caminhada, mesmo quando o silêncio parecer mais forte. Carregar o peso do mundo nunca foi parte do plano de Deus para você. Quando a ansiedade bate na porta, a resposta não está em tentar controlar tudo, mas em entregar. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7, diz: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Fé é confiar que Deus sabe o que faz, mesmo quando não entendemos nada. Você já experimentou orar ao invés de se desesperar? É transformador. Filipenses, capítulo 4, nos garante que a paz de Deus, que vai além de qualquer lógica, guarda nosso coração e mente. A oração é onde a alma descansa e o Espírito Santo começa a agir. Não precisa florear palavras, apenas seja honesto com Deus. Entregar é mais do que falar. Senhor, toma conta. É soltar de verdade. É deixar de roer as unhas de preocupação e dormir em paz, sabendo que o céu não entrou em pânico com a sua situação. Deus não se atrasa, Ele está trabalhando enquanto você ora.
E o milagre virá no tempo certo. Quer um desafio prático? Antes de dormir hoje, escreva tudo o que te preocupa num papel e diga: Senhor, essa preocupação agora é tua. Depois, rasgue como símbolo da sua entrega. Pode parecer simples, mas esse gesto ativa um novo nível de confiança. E acredite, Deus honra cada passo de fé. A verdade é que a vida não alivia para ninguém. Às vezes, parece que tudo vem ao mesmo tempo: contas, notícias ruins, crises internas. Dá vontade de jogar tudo para o alto. Mas mesmo nesses dias sombrios, existe uma certeza que acalma: Deus continua no controle mesmo quando perdemos o nosso. Tem momentos em que a esperança parece um fio bem fino, quase rompendo. Contudo, a palavra entra como âncora. Dizer que minha vida está nas mãos de Deus não é um clichê bonito, é um ato de guerra espiritual. É declarar fé, quando o cenário diz o contrário, e essa atitude move o coração do Pai. A dor é real, mas também é real o cuidado de Deus. E não é aquele cuidado bonitinho das redes sociais, mas sim o tipo que sustenta quando a lágrima não para de cair. Quando tudo desaba, é o Espírito Santo que nos dá força para levantar da cama, respirar fundo e continuar, mesmo sem entender o porquê. Se hoje tudo parece fora do lugar, declare em voz alta: Deus, eu não estou no controle, mas o Senhor está. Repita quantas vezes for preciso. Essa é uma forma simples, mas poderosa, de renovar a confiança. Porque a esperança não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. Quem nunca teve planos que não deram certo, sonhos adiados, portas fechadas? A frustração é quase um idioma universal. Nessas horas, é fácil questionar se Deus realmente está vendo tudo. Mas sim, Ele está. E mais, Ele é maior que qualquer plano frustrado e já tem um novo caminho traçado. A grande virada vem quando decidimos não parar na decepção. Persistir na fé é escolher confiar, mesmo quando os sinais dizem: desista. Você ora, espera, faz tudo certo e nada muda? Descanse. O silêncio não é ausência, é estratégia divina. A perseverança tem cheiro de milagre prestes a acontecer. Sabe aquela luta que parece piorar? Às vezes, quando o inimigo sabe que você está perto da vitória, ele aperta o cerco. Mas Deus não te deixou sozinho. Ele está formando em você um caráter forte, uma fé madura, uma confiança que não se abala com o vento. A luta é grande, mas a vitória é certa. Que tal trocar o "por que comigo" por "para quê, Senhor"? Essa simples mudança transforma tudo. Deus usa frustrações para nos alinhar com os propósitos dele. E quando olhamos para trás, muitas vezes, vemos que naquela decepção nasceu uma libertação, uma cura, um novo nível de autoridade espiritual. Você já percebeu como a fé é testada quando tudo desmorona? É fácil crer quando tudo vai bem. Mas a verdadeira fé brilha no vale, no diagnóstico difícil, no não que corta a alma. É aí que ela se torna arma e das mais poderosas. A fé tem um poder que o mundo não entende. Ela enfrenta a pobreza de cabeça erguida, olha para a rejeição e diz: você não me define. E quando a mente grita que vai dar tudo errado, a fé responde com a voz do Espírito Santo: Deus está comigo. Nesse conflito, as montanhas começam a se mover. Jesus não prometeu uma vida fácil, mas garantiu que estaríamos firmes nele. Marcos, capítulo 11 e Mateus, capítulo 17, falam do poder de crer, sem duvidar. Não é mágica, é confiança pura. Fé não é apenas sentimento, é decisão. E cada vez que você escolhe crer, mesmo chorando, o céu se movimenta. Quer um exercício prático? Pegue hoje uma promessa da Bíblia e repita durante o dia. Declare em voz alta. Medite.
Escreva no espelho, no celular, onde for. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quanto mais ela entra no seu coração e mente, mais forte você fica para enfrentar qualquer tempestade. A Bíblia é uma galeria de heróis da fé e o mais incrível é que todos eles tinham falhas. Enoque andou com Deus em um período em que a humanidade só se desviava. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Fé é isso, obedecer mesmo quando tudo parece sem sentido. Abraão e Sara são outros que nos ensinam sobre esperar. Ela riu da promessa no início, e quem não riria? Um filho na velhice? Mas a promessa de Deus não depende da lógica humana. Eles creram, perseveraram e o milagre veio. A fé deles se transformou em relato, se tornou um legado, se tornou um exemplo para nós. Ler Hebreus, capítulo 11, é como folhear um álbum de vitórias que nasceram em meio ao caos. Gente que venceu pela fé, caiu pela fé, foi liberta pela fé. E tudo isso porque confiaram na palavra de Deus, mesmo sem ver. A fé transforma vidas, gera obediência e quebra padrões. E tudo começa com um sim no coração. Você quer agradar a Deus? Então, comece pela fé. Sem ela, nem adianta tentar. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Não se trata de ter fé no tamanho do mundo, mas de ter fé no Deus que criou o mundo. Pegue sua Bíblia, leia esses exemplos, se inspire. A mesma fé que moveu montanhas lá atrás continua viva hoje. Muitos vivem como se estivesse sempre na defensiva, esquecendo que Jesus nos deu autoridade espiritual. Lucas, capítulo 10 e versículo 19. É claro, temos poder sobre serpentes, escorpiões e todo o mal. Isso não é fantasia espiritual, é realidade para quem crê. Você não é uma vítima, é um embaixador do reino. Viver como embaixador de Cristo muda tudo. Você não reage como o mundo reage. Você ora com autoridade, enfrenta batalhas espirituais de cabeça erguida, clama com fé. E quando o inimigo tenta mentir, dizendo que você não vai conseguir, você responde com a palavra: está escrito. Chega de aceitar rótulos humanos como sentença final. Um diagnóstico médico pode ser real, mas não é definitivo. Uma conta no vermelho é fato, mas não define seu futuro. Quando você entende quem você é, em Deus, começa a rejeitar tudo que diz o contrário. A autoridade espiritual traz libertação. Quer praticar essa autoridade? Declare hoje: em nome de Jesus, não aceito mais viver como derrotado. Ore em voz alta, cante louvores, medite nas promessas bíblicas. A atmosfera muda quando você se posiciona. Autoridade não é arrogância, é saber quem está te respaldando, o próprio Deus. A caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E como toda maratona, exige preparo, resistência e foco. Tiago, capítulo 1 e versículo 12, nos lembra que os que perseveram sob provação receberão a coroa da vida. É promessa. E Deus não promete à toa. Ele cumpre cada palavra. Às vezes queremos recompensa agora, aqui, nessa vida. Mas o céu trabalha com outra lógica. Lá, o que vale não é a aparência da caminhada, mas a entrega verdadeira. Enquanto o mundo aplaude conquistas visíveis, Deus recompensa a fidelidade no secreto, no silêncio, na obediência diária. Perseverar quando tudo está bem é fácil. Mas e quando não vemos resultado? Quando o amém ainda não chegou? É aí que a fé é testada. A coroa da vida não é para quem começa bem, é para quem termina fiel. Cada renúncia hoje ecoa como glória amanhã. Nada é em vão quando se vive para agradar a Deus. Quer ter esse foco eterno? Comece orando: Senhor, me ajuda a viver com os olhos na eternidade. Essa atitude sincera e intencional muda suas decisões,
suas prioridades e até suas orações. A coroa pode parecer distante, porém cada passo de fé te aproxima dela. Quando ela for colocada sobre sua cabeça, valerá a pena. Há momentos em que não sabemos nem o que orar, sentimos apenas um peso no coração. Então, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Romanos, capítulo 8 e versículo 26. Orar não é sobre palavras bonitas, é sobre conexão profunda com o céu. Efésios, capítulo 6 e versículo 18, nos chama a orar em todo o tempo no Espírito. Isso não é apenas um conselho, é uma chave. Quando oramos guiados por Ele, somos levados ao centro da vontade de Deus. A oração se torna viva, alinhada, poderosa. É o Espírito Santo quem nos ensina o que pedir e até quando calar. Chega de orações mecânicas, feitas apenas por obrigação. Deus quer verdade, entrega, sinceridade. Quando o Espírito assume a direção, até o silêncio vira clamor. Já sentiu vontade de chorar sem saber por quê? Às vezes é o próprio Espírito Santo intercedendo em você. Não ignore esses momentos. Quer orar com mais profundidade? Antes de começar, diga: Espírito Santo, guia essa oração. Espere um pouco, escute, sinta. Ele pode te lembrar de alguém, trazer uma palavra, um versículo. Isso é intimidade real. Viver cheio do Espírito Santo é muito mais do que um título bonito, é uma transformação completa. Quando o Espírito Santo enche nossa mente, nosso coração, nosso comportamento, começamos a refletir o caráter de Deus, andar em santidade e propósito. Gálatas, capítulo 5, nos lembra de que temos uma escolha diária: seguir a carne ou andar no Espírito. A carne quer nos puxar para a impulsividade, egoísmo, medo. Já o Espírito traz paz, discernimento e perseverança. É um combate diário, mas a graça de Deus nos capacita a vencer cada tentação. Desejar ser cheio do Espírito Santo é um passo de humildade e obediência. Significa querer mais do que as coisas do mundo, buscar santidade e direção espiritual. É renunciar a qualquer coisa que nos afasta da comunhão com Deus, mesmo que seja algo que pareça pequeno demais para notar. Que tal começar hoje? Ore pedindo essa plenitude, leia Gálatas, capítulo 5, devagar, medite sobre o fruto do Espírito. Com o tempo, você vai perceber que a vida cheia do Espírito Santo não é um momento isolado, mas um estilo de vida que traz cura, libertação e verdadeira vitória. Quando tudo parece incerto, as promessas de Deus são a âncora que mantém nossa fé firme. Deuteronômio, capítulo 31 e versículo 8, nos lembra que Ele vai à nossa frente, nunca nos abandona. Não importa o que enfrentemos, podemos confiar que Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. A fé nasce ao ouvir a palavra. Lemos em Romanos, capítulo 10 e versículo 17. Quanto mais nos alimentamos dela, mais nossa confiança cresce. É como regar uma planta: se esquecemos, ela murcha; se cultivamos, floresce. Meditar nas promessas nos dá esperança e força para resistir, mesmo quando o silêncio parece durar demais. As promessas de Deus não são temporárias nem vazias. São eternas, verdadeiras e confiáveis. Quando o desânimo tenta tomar conta, lembrar-se dessas promessas é como um abraço do céu que nos segura firme, dizendo: eu sou fiel e cumprirei o que prometi. Quer uma dica prática? Escolha uma promessa para repetir diariamente, escreva num cartão, coloque no espelho, no carro, onde você sempre veja. A confiança se constrói no dia a dia, no simples ato de lembrar que Deus nunca falha, mesmo no silêncio. Quando o peso da vida parece insuportável, o clamor a Deus se torna urgente e necessário. É no silêncio do nosso coração que o Espírito Santo levanta um clamor que vai além das palavras, pedindo cura emocional, física e espiritual.
É como um grito de esperança que rompe o véu da impossibilidade. Declarar guerra contra as armas formadas pelo inimigo é um ato de fé e autoridade. Jesus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, para vencer no nome dele. A libertação não é uma promessa vaga, mas uma realidade acessível a quem clama com confiança e perseverança, sabendo que a vitória já foi conquistada. O descanso verdadeiro vem quando entendemos que não precisamos carregar sozinhos nossas batalhas. Mateus, capítulo 11, versículo 28, é um convite aberto para todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus oferece alívio, conforto e força para seguir adiante, mesmo quando tudo parece perdido. Que tal começar seu clamor agora? Converse com Deus sem medo, entregue suas dores, confie no poder do Espírito Santo para te guiar e libertar. A vitória é certa para quem não desiste, e cada oração feita intencionalmente com fé é um passo rumo à cura e à verdadeira liberdade. Humildade é um tesouro escondido na vida cristã, e às vezes esquecemos o quanto ela é essencial. 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 12, nos adverte a não confiarmos em nossa própria força, pois até os mais santos enfrentam batalhas. Reconhecer nossas limitações nos aproxima de Deus e fortalece nossa fé. Ninguém está isento de lutas, seja você pastor, líder ou alguém começando a jornada. A santidade verdadeira não é a ausência de dificuldades, mas a dependência diária da graça divina. É admitir que, sem Deus, não chegamos a lugar algum, e que Ele é a fonte de toda vitória e libertação. Quando o orgulho tenta se infiltrar, é hora de lembrar que o descanso e a cura somente vêm quando nos rendemos. Dependência não é fraqueza, mas uma demonstração de autoridade espiritual. É o reconhecimento de que unicamente no Senhor encontramos força para perseverar e alcançar a recompensa. Pratique hoje um momento de silêncio e entrega. Confesse suas limitações e peça humildade para caminhar com Deus. Essa atitude transforma o coração, trazendo paz e santidade, elementos essenciais para viver na plenitude do Espírito Santo. Na correria do dia a dia, é fácil se perder nas coisas passageiras, dinheiro, status, reconhecimento. Mas Deus nos chama a olhar além, a buscar o que realmente importa, o eterno. Quando focamos no céu, nossas prioridades mudam, e a fé ganha um novo significado, cheio de esperança e propósito. A fama ou a glória humana são como nuvens passageiras, mas o galardão de Deus é eterno e verdadeiro. Investir em tesouros no céu é garantir uma recompensa que nenhuma circunstância terrena pode tirar. É um convite à santidade, perseverança e obediência, mesmo quando ninguém está olhando. Quando a tentação de desistir bater, lembre-se do que é permanente. O que você está construindo hoje, com fé e esforço, ecoará por toda a eternidade. Isso inclui cada ato de amor, cada oração, cada momento de descanso confiando no Senhor. Que tal um exercício prático? Reserve alguns minutos para refletir. O que estou buscando, o temporário ou o eterno? Escreva suas respostas e ore pedindo direção. Esse foco te ajudará a caminhar firme, com a certeza da vitória. Ser filho de Deus é a maior dádiva que podemos receber, e agradecer por isso deve ser nosso primeiro ato diário. Louvar a Deus pela graça que nos sustenta, pelo amor que nos envolve e pela fidelidade que nunca falha. A gratidão é o combustível que mantém o coração firme, mesmo nas batalhas. Quando reconhecemos o cuidado do Senhor, mesmo no silêncio, nosso espírito se enche de esperança e alegria. O louvor é atitude, é viver para agradar a Deus, não aos homens. Viver na presença de Deus é compromisso diário de santidade, obediência e confiança. É entregar nosso melhor e saber que a recompensa é certa, mesmo que não possamos ver agora. Essa vida de louvor abre portas para milagres e bênçãos que a fé não pode imaginar. Que hoje você saia com o coração cheio de gratidão e a boca cheia de louvor. Celebre cada vitória, cada passo,
cada respiro. Porque a jornada com Deus é a maior aventura, cheia de promessas, descanso e vitória. Depois de tudo que vimos, que tal parar um instante e refletir? Onde você tem colocado sua confiança? Será que está entregando suas preocupações verdadeiramente a Deus, mesmo quando tudo parece silencioso? E se essa entrega for o que vai desbloquear o milagre que você tanto espera? Agora, pense, como você pode fortalecer sua fé diariamente? Que passos pequenos pode dar hoje para viver essa confiança, essa perseverança e essa obediência que trazem vitória? A transformação começa no interior, mas impacta todas as áreas da sua vida. Se este conteúdo tocou seu coração, que tal deixar um comentário contando o que mais te tocou ou que desafio você está enfrentando? Sua história pode inspirar outras pessoas. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares que precisam ouvir essa palavra. Juntos somos mais fortes. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha caminhar comigo nessa jornada de fé, esperança e vitória. Porque, mesmo no silêncio, Deus ainda está cuidando de você.